No nosso terceiro assunto. A nossa primeiro assunto foi que o crente pode crescer através de conflitos. Se não estou enganado, foram 4 ou 5 estudos. Depois entramos na nossa segunda série, que é o crente pode crescer e cresce através da oração. Da oração. E também tivemos uma série de estudos sobre oração. Agora nós estamos no nosso terceiro assunto, que é culto. Essa série que nós chamamos de Crescimento Cristão e Maturidade Espiritual, hoje vai ser o estudo de número 20 da série. E o nosso assunto, que é o culto cristão, que nós crescemos através e amadurecemos através do culto cristão. Nós estamos primeiro aprendendo o que é culto, como é culto, quem inventou essa história de culto. E já falamos sobre isso na semana passada, lembra-se? Fazendo um estudo e também na semana retrasada, quando estudamos o livro de Êxodo, capítulo 20, e semana passada estudamos o Salmo, capítulo 96. Nós vamos seguir no nosso terceiro estudo hoje sobre o fato de que o crente pode crescer através do culto, e o texto bíblico da nossa leitura, e eu peço que você abra lá, é de novo o livro de Salmos, só que hoje no capítulo 84. Abra aí sua Bíblia, ou ache a sua Bíblia aí no seu equipamento, no seu celular, no seu notebook, ou a Bíblia de papel, e vamos ler juntos a palavra de Deus. Eu lerei e vocês acompanharão. Livro de Salmos, capítulo 84. Assim nos diz a palavra do Senhor: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus! Como são felizes os que em ti encontram forças, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas do outono também enchem as cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o seu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Nós dissemos na semana passada
que hoje falaríamos sobre como é que foi o culto na família dos judeus, do Êxodo até quando eles estabeleceram um novo tempo para eles, já na terra da promessa, o tempo da monarquia, o tempo em que eles começaram a ter rei. Mas antes de falar sobre isto, eu quero voltar ao estudo da semana passada para lembrar 3 coisas que na conclusão nós falamos na semana passada. A primeira é que os cultuadores do Antigo Testamento cultuavam para expressar a Deus a gratidão deles pela vida, pelas provisões, pelos cuidados do Senhor. Em segundo lugar, dissemos que os cultuadores do Antigo Testamento, eles se expressavam através de ofertas. Quer estivessem alegres ou não, eles sempre que se apresentavam diante do Senhor para cultuar, eles sempre levavam alguma oferta para oferecer ao Senhor, ao Deus a quem eles cultuavam. E em terceiro lugar, dissemos que os cultuadores do Antigo Testamento se expressavam através de sacrifícios. E citamos que na semana passada que Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho Isaque, e Abraão, sem questionar, sem dizer nada, ele então oferece Isaque em sacrifício. Quando então estava para imolar o seu filho, Deus pede: não faças nenhum mal à criança, porque Deus proveu um cordeiro para o lugar de Isaque. Foi uma prova de fé, e Abraão passou no teste, porque culto é uma obra de fé. Porque sem fé é impossível agradar ao único Deus vivo e verdadeiro. E vocês sabem que lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, no versículo 4, há um testemunho acerca de Abel. A fé de Abel, quando ele oferecia sacrifícios a Deus, quando ele dava ofertas a Deus, a fé de Abel possibilitou que sua oferta fosse aceita pelo Senhor. Isso está lá em Gênesis capítulo 4, no quando conta a história de Abel e de Caim. E em Hebreus capítulo 11, no versículo 4, quando testemunha acerca da fé de Abel. Entrando então no estudo sobre o culto do Êxodo até o início da monarquia, antes de se construir o tabernáculo, e o tabernáculo, você sabe, foi construído entre os capítulos 26 do livro de Êxodo e o capítulo 40. Foram anos de construção do tabernáculo ali no deserto. Então, antes de construir o tabernáculo, foram definidos uma parte por Deus e outra parte por Moisés, quais eram os elementos da prática do culto a Deus ali no Velho Testamento. Por que teve que se definir? Porque já é encontrado no livro de Gênesis povos adorando a deuses pagãos, a deuses que existiam apenas na imaginação do povo, e o povo transformava o que eles imaginavam em deuses pagãos de pedra, de ferro,
de prata, de ouro, de madeira, enfim. Então era necessário que se definisse quais os elementos poderiam ser usados para cultuar o único Deus vivo e verdadeiro. Como dissemos, muitos desses elementos foram o próprio Deus quem exigiu, que pediu, e outros foi Moisés, fruto da compreensão e da sensibilidade dele, da percepção dele acerca de algumas coisas. Só para que você saiba, alguns desses elementos foram, por exemplo, a vida devocional. Ou seja, o povo precisava entender e aprender como se devotar a Deus. Você lembra que lá no Novo Testamento não bastava o povo dizer coisas a Deus, não bastava o povo orar a Deus, não bastava o povo ler o livro da lei. Jesus tinha dito: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Ou seja, a devocional é envolver o coração inteiro em demonstração de amor a Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Vida devotada, e na devoção o coração ia junto. Também um outro elemento era oferta, como já falamos semana passada. As pessoas não iam à presença de Deus com mãos vazias, sempre levavam alguma oferta para Deus, oferta de gratidão, oferta de sacrifício. Outra coisa que foi introduzida na adoração do Velho Testamento foi a figura do sacerdote. A figura do sacerdote aparece lá em Gênesis, quando se menciona Matusalém. Então ali aparece a figura de sacerdote. Porém, do ponto de vista do sacerdote como um dos elementos do culto da família judaica, dos judeus, você lembra que Arão foi o primeiro sacerdote institucional. Deus decretou Arão como o sacerdote. Arão era 3 anos mais velho que Moisés. Então Moisés era o libertador do povo e Arão era o sacerdote, aquele que, através de quem a relação do povo com Deus, ele intermediava essa relação do povo com a pessoa de Deus, o sacerdote. Um outro elemento que foi introduzido foi o sacrifício de animais. Um outro elemento foi o altar, a construção de um altar de pedras com lenha em cima. O animal que era sacrificado, ele era colocado em cima do altar de sacrifício. Uma outra coisa é que nesse período foi instituída a Páscoa. E a Páscoa passou a ser celebrada anualmente pelo povo de Deus, pela nação de Israel, pela família de Abraão, de Isaque e de Jacó. A celebração da Páscoa como símbolo da libertação da escravidão egípcia. Um outro elemento era o cordeiro. O cordeiro que tinha que ser sem mácula, sem mancha, um cordeiro saudável, oferecido em sacrifício a Deus. E tinha, como já mencionamos aqui, o bode expiatório. O bode não era sacrificado, mas ele recebia a imposição de mãos do sacerdote, era levado para um lugar distante e lá ele era solto e sumia. E ninguém nunca mais via aquele animal que era o bode que simbolicamente levava os pecados das pessoas embora para nunca mais serem vistos. E também veio
como a última providência, o tabernáculo, a construção do tabernáculo. Deus queria um lugar próprio, um local próprio, que fosse o símbolo da presença dele no meio do povo. E deu as metragens, deu a qualidade dos materiais, enfim, aí esses 9 elementos foram básicos no culto do povo judeu, desde o Egito até o início do período da monarquia, quando outros critérios foram introduzidos. Com a construção do tabernáculo, a habitação simbólica de Deus, iniciou-se um novo período de culto e adoração que se estendeu, então, até o início do período dos reis, porque lá no período dos reis, moveu-se toda uma campanha e todo o esforço para a construção de um templo. O tabernáculo, embora portátil, era um verdadeiro palácio. Como dissemos, ele era o símbolo da habitação de Deus. Nele, o tabernáculo, foram criados espaços para diversos aspectos e procedimentos de culto que deveriam fazer parte de todas as práticas de culto no meio do povo hebreu. Todo o tabernáculo e seus utensílios expressavam a pessoa e a presença de Deus. Expressavam também os atributos, as características de Deus. Expressavam a presença de Deus e o relacionamento de Deus com o povo e como era que o povo respondia a esse relacionamento. Meus queridos, as determinações para a aproximação e purificação eram muito rigorosas e elas foram dadas por Deus a Moisés, que junto com Arão repassava essas instruções ao povo hebreu. Nós podemos associar alguns utensílios que mencionamos há poucos instantes, utensílios do tabernáculo, com alguns elementos imprescindíveis do culto judaico no Velho Testamento. Os utensílios foram, por exemplo, a arca, que guardava as tábuas da lei, a mesa dos pães, que retratavam Deus como rei e Senhor e provedor do seu povo. A leitura bíblica, especialmente no livro dos Salmos, expressavam os hinos, os cânticos de louvor, enfim. As tábuas da lei. O povo respeitava essas tábuas da lei. Elas estavam continuamente dentro do templo, na arca, e não podiam ser tiradas dali. Outro utensílio era os castiçais, as lâmpadas, que simbolizavam a direção de Deus. Lembra de Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A lâmpada clareia, direciona. A lâmpada nos dá senso de direção. As lâmpadas que simbolizavam a direção de Deus, que sempre vinha através da pregação da palavra. O incenso era praticado dentro do tabernáculo, era o lugar onde aconteciam as intercessões.
pelo povo eram as orações. Oração, ela tinha um conceito de incenso. Elas subiam a Deus, aos ouvidos de Deus, para que Deus então pudesse saber e conhecer as demandas que o povo hebreu tinha e colocava essas demandas diante deles. Notemos ainda o fato de que a posição do tabernáculo no centro do acampamento, as tribos faziam um gigante círculo, e lá no meio estava o tabernáculo, como que para ser protegido por todas as nações. No livro de Números, capítulo 1, versos 52 e 53, capítulo 2, versos 1 e 2, mostram que o tabernáculo ficava no centro, como referência à centralidade do culto para o povo hebreu. O culto passou a ser uma coisa central na vida de todos os hebreus, que ainda não era uma nação. Notemos que por cerca de 40 capítulos no livro de Êxodo foram dedicados à descrição, à construção, à dedicação e ao uso do tabernáculo. Capítulo de 26 até o 40. Faz todo essa instrução ali. Deus não somente queria o culto do povo, mas ele diz como ele queria ser cultuado. Deus definiu como é que ele, Deus, queria ser adorado. Meus irmãos, minhas irmãs, isso vai fazer, conhecer isso, saber disso, vai fazer para mim e para você toda a diferença acerca do nosso culto cristão. No Velho Testamento, o culto não era cristão, era um culto judaico. Mas o nosso é um culto cristão. Então, aprenda sobre isso, saiba mais sobre isso. Então, nem toda adoração agrada a Deus. Há o perigo de trazermos para o culto fogo estranho diante do altar e do trono do Senhor. Deixe-me lhe fazer um pedido. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 10. Leia comigo, por favor, versos 1 e 2. Olha o que aconteceu naquela época, quando pessoas já queriam cultuar a Deus de maneira equivocada, fora das instruções que Deus deu, fora dos princípios que o Velho Testamento norteava e orientava. Levítico, capítulo 10, versos 1 e 2. Abra lá sua Bíblia e, por favor, acompanhe a leitura que nós vamos fazer. Eu vou acrescentar à leitura o versículo 3, tá bom? Levítico 10, 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor.
Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Nadab e Abiú, que eram filhos do sacerdote Arão, ofereceram porcaria para Deus. Além de serem coisas inaceitáveis, eles não estavam autorizados a fazer o que eles fizeram. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Eles semearam uma semente inadequada, uma semente ruim, sem autorização e sem consentimento. O que é que Deus fez? Manifestou fogo do céu que consumiu a vida de Nadab e Abiú. E os dois morreram naquela circunstância, naquela situação. Por quê? Porque ofereceram fogo estranho que Deus não aceitava. E aí, quando Arão soube, ele tinha que curtir agora a dor da morte dos seus filhos. Mas aí o seu irmão Moisés chama Arão e diz: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo serei glorificado. Eles se apresentaram a Deus de qualquer jeito, sem o coração, sem a vida estarem adequadas para estarem na presença de Deus. É por isto que Jesus, lá em João 4, versos 20 e 21, 23 e 24, diz que Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Meus queridos, esse fogo estranho consistia em contrariar as instruções divinas quanto a culto e quanto a adoração. Esse foi o problema. Essa foi a dificuldade. E a atitude de Deus foi uma atitude exemplar para que ninguém mais pudesse fazer as coisas para Deus de péssima qualidade e de comportamento inaceitável. Nós vamos encerrar por hoje para continuarmos na próxima semana, dia 27, dizendo a vocês o seguinte: não apenas a adoração a falsos deuses é proibida pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas, mas também a adoração ao verdadeiro Deus de maneira errada, de maneira equivocada. Aí eu quero ler 3 textos bíblicos para você. O primeiro texto está no livro de Malaquias, último livro do Velho Testamento, capítulo 1, versos de 7 a 10. Esse texto é tremendo. Olha como é que Deus reage. Malaquias, capítulo 1, versos 7 a 10. Deixe-me voltar ao versículo 6. O filho honra a seu pai e o servo a seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes.
São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome, Senhor? E aí Deus começa a dizer, trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecer de presente ao governador. Será que ele se agradaria de vocês? Será que os atenderia? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Portanto, olha Deus aqui muitos anos depois do livro de Êxodo se manifestando sobre um culto e ofertas de péssima qualidade. Mas não é somente este texto. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, versos 4, 5 e 6. Livro do profeta Oséias, versos 4, 5 e 6. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo se evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas, eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Meus queridos, olha Deus de novo mostrando a importância do coração, muito mais importante do que objetos, do que outros tipos de ofertas. E finalmente eu quero ler no livro de Amós, capítulo 5, um pouco à frente aí do livro do profeta Oséias. Amós, capítulo 5, versículo 2. Caída para nunca mais se levantar está a Virgem de Israel, abandonada em sua própria terra. Não há quem a levante. O povo de Israel se habituou e se acostumou a cultuar a Deus de maneira ruim, de maneira só e puramente formal, preservando o coração de se envolver na adoração. A consequência é que Deus não só rejeitou, mas abandonou o povo à sua própria sorte. Eu quero voltar a mencionar sem ler, mas pedir que você leia aí na sua casa, no livro de profeta Isaías, capítulo 1, do verso 10 ao verso 20. Veja a sentença de Deus sobre os cultos ruins e os maus cultuadores. Mas veja o apelo que Deus faz para voltarmos o nosso coração para a pessoa dele.
concluo finalmente, para continuar semana que vem, sobre o culto da monarquia até o exílio, quando o povo foi levado cativo, escravo, por outra nação. Como é que eles, no período da monarquia e no exílio, cultuavam a Deus? Mas eu quero encerrar hoje dizendo apenas e tão somente o seguinte. Meus irmãos, cuidemos para que nosso culto não seja reprovado por Deus. O Deus a quem cultuamos, o Deus a quem adoramos. Domingo passado fez 147 dias que a igreja não se reúne para cultuar. A minha pergunta é, você está sentindo falta da igreja ou de cultuar coletivamente a pessoa de Deus? Provavelmente você já respondeu, eu sinto falta dos dois. Mas para que a gente vem para o prédio da igreja? A gente vem para adorar. Com igreja ou sem igreja, a gente vem para adorar. Porque não é no prédio, não é em casa, não é no carro, enfim. Que Deus busca os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Ainda que é maravilhoso e agradável nos ajuntarmos por causa da nossa fé comum para adorarmos coletivamente em espírito e em verdade ao único Deus vivo e verdadeiro, que é o Senhor Criador dos céus e da terra. Que Deus te abençoe. Vá aprendendo. Vamos aprender. Porque na hora que falarmos sobre o culto cristão, você vai perceber a importância desse aprendizado, uma vez que o culto cristão, em parte, ele é derivado do culto judaico. Deus abençoe a palavra de hoje no seu coração.